Vi há pouco tempo atrás muita gente falando, né, no candidato da Frente Ampla, Frente Ampla, Frente Ampla, fazer uma Frente Ampla, foram criados vários movimentos, sei lá, vários, tem grupos, eu participo de 2 grupos de WhatsApp com o mesmo nome, um é Frente Ampla em letra maiúscula, outro é Frente Ampla em letra minúscula, teve movimentos, direito já, bababá, aí de repente aparece o candidato da Frente Ampla. Por que eu digo, né, na verdade você já sabe quem eu considero ser o candidato da Frente Ampla, é Lula, né? Por que ele é, né, o candidato da Frente Ampla? Né? Porque Bolsonaro não se posicionou nessa situação. Bolsonaro, em algum momento, né, deu indicações, né, em termos de comunicação até, né, assim que ele se aproximou do Centrão, de que ele poderia, inclusive muita gente chegou a escrever isso, né, que ele poderia ser a figura da Frente Ampla, né? Diz, olha, ele fez uma frente ampla da extrema-direita, da direita com o Centrão, né, na eleição de Arthur Lira, né, toda aquela aproximação do Centrão. E aí depois você tem, né, que o governo Bolsonaro, o próprio presidente da República, decidiu se manter na extrema-direita. E o que ficou claro é que essa aliança com o Centrão, sim, preserva o mandato dele até o final, impede que haja impeachment, né? Para impedir o impeachment, do ponto de vista do presidente da República, não é algo difícil de ser feito, basta ele compor com as forças do Congresso Nacional, em particular da Câmara dos Deputados, se ele distribui cargos e recursos no orçamento, emendas do orçamento, coisa que ele fez com o orçamento, nenhum político vai querer derrubar ele, né? Agora, se ele não faz isso, aí ele é derrubado, não tem jeito. Então, Bolsonaro fez, ele assegura o mandato dele até o final, né? Temer teve uma popularidade baixíssima e conseguiu assegurar que seu mandato fosse até o final por causa disso, tá? Então isso ele fez. Só que o Congresso realiza o que ele quer, vota o que ele quer. Eu já falei isso, escrevi inclusive sobre isso, né? As pessoas dizem, não, ele está fazendo a agenda de Bolsonaro. Não está. A privatização da Eletrobras, que foi votada na Câmara, não sabemos se será votada no Senado, com um risco de racionamento. A privatização da Eletrobras saiu diferente daquela que o governo queria. É uma privatização que é a cara do Centrão. Foi uma privatização... eu não estou aqui entrando em julgamento de valor, né? Você pode fazer uma privatização à cara do mercado financeiro, a que Paulo Guedes gostaria, governo, portanto, ou pode fazer uma privatização meia boca, que foi a que foi feita. Né? Golden Share, né? Você tem as ações que decidem, né, no conselho o caminho da empresa são do governo, então isso não é o controle, né, o controle acionário, né, vai ser um pouco maior da iniciativa privada, não muito maior, um pouco maior. Para o governo teria que ser, sei lá, muito maior. Né? O controle decisório não é da iniciativa privada e, mais do que isso, por lei, a Eletrobras fica obrigada a aumentar a tarifa para investir na geração de energia, distribuição, enfim, na região norte. Coisa que é completamente anti-privatização, quer dizer, é uma lei definindo qual o caminho da Petrobras sem a decisão privada, a decisão dos acionistas por maior lucratividade. Então, nesse sentido, foi uma privatização meia-boca, não foi uma vitória de Bolsonaro. Então, Bolsonaro não é frente ampla nesse sentido. E aí, o que ele fez? Aí, quando o Lula é recolocado no jogo em função das decisões do ministro Fachin, o que Lula faz? Lula, de cara, no seu primeiro discurso nos sindicatos metalúrgicos do ABC, ocupa o centro político. Ocupa o centro político em termos de comunicação, em termos de ação. Veja isso que aconteceu na última semana no Rio de Janeiro. Né? Do ponto de vista do PDT do Rio de Janeiro, né, só não foi naquele dia, né, mas uma debandada de quadros do PDT do Rio de Janeiro rumo ao PT. Vivaldo Barbosa, filho do João Goulart, neto de Leonel Brizola. Nos dias posteriores, ontem, né, no dia posterior, ontem, hoje, outras figuras do PDT saíram do partido e se filiaram ao PT. Isso é o quê? Isso é uma frente ampla. Quando se falava de frente ampla, falava-se frente ampla da esquerda. A tentativa do PT de persuadir Boulos para que Boulos seja, em São Paulo, candidato a deputado federal, ajudando o PSOL a eleger muitos deputados em São Paulo, para que o PT possa ter, sei lá, talvez Fernando Haddad como candidato ao governo do estado de São Paulo, é uma
uma costura na direção da Frente Ampla. Costura essa que pode mudar. Pode mudar o aceno de Lula para o PSD de Kassab, uma tentativa de aproximação, não sabemos se vai funcionar, com Alexandre Calil, prefeito de BH, Frente Ampla. Rodrigo Maia dizendo que está disposto a ajudar na candidatura de Lula, Frente Ampla. Fernando Henrique Cardoso dizendo que entre Lula e Bolsonaro prefere Lula, Frente Ampla. Então, o candidato de centro, o candidato da Frente Ampla, a gente já sabe qual é. Luiz Inácio Lula da Silva, né? E aí todas aquela movimentação, enquanto não existia o candidato da Frente Ampla, né, o candidato de centro, né, se falava, todos os artigos, tem que surgir um candidato da Frente Ampla, se não houver a união, Bolsonaro não será derrotado. Agora surgiu o candidato da União, agora ninguém mais fala disso. Né? Ou não fala porque não queria, né? Tem aquelas pessoas que não falam porque não queriam que o candidato da Frente Ampla e o candidato do centro fosse Lula, ou não falam porque já foram atendidos na demanda pelo candidato da Frente Ampla, do candidato, o candidato de centro. Lula muito inteligentemente, muito espertamente, não fez nada do que um político inteligente deixaria de fazer. Ele vê o seguinte: Bolsonaro se autocolocou no canto do ringue, ficou lá quietinho, eu vou ocupar o centro do ringue. Foi isso que ele fez. Bolsonaro se autocolocou na extrema direita. Ele se colocou na extrema direita, então eu vou ocupar o centro. Lula tem outras coisas favoráveis que o beneficiam, né? Por exemplo, né, eu vou trazer uma informação aqui relevante para você, né? Você talvez não vá a Brasília, não, mas o clima em Brasília, olha, o que acontece? O que é governar, né? O que acontece dentro do Palácio do Planalto é sabido por deputados e senadores. Deputados e senadores vão ao Palácio do Planalto, se reúnem com o presidente da República, se reúnem com seus auxiliares, as salas vizinhas, auxiliares que ocupam salas vizinhas, eles sabem o que acontece dentro do Palácio do Planalto. Voltam para a Câmara, voltam para o Senado e falam o que acontece lá. Ora, todo mundo sabe que Bolsonaro é um maluco, destemperado, que não governa, não dá linha para o governo, não dá rumo para o governo. Né? Ele pode, né, aumentar eventualmente a popularidade por conta do desempenho da economia? Pode. Ele joga pesado num processo eleitoral? Joga. Vai ter muita fake news, vai ter muito jogo sujo na eleição de 2022? Vai. Ele é presidente da República, disputa a reeleição, isso é uma vantagem para quem disputa a reeleição? Por que eu estou falando tudo isso? Porque Bolsonaro é um candidato difícil de ser derrotado. Não é simples. Eu já venho dizendo isso nos meus vídeos já faz tempo. Não acho que ele seja o favorito, mas não significa que tem lá a pesquisa do Datafolha, segundo turno, dá uma vantagem de 20 pontos para Lula. Também não creio nisso. Né? E o próprio Lula, né, no seu íntimo, sabe disso. Não precisa falar para ninguém. Ele sabe porque se ele não soubesse, não estaria se movimentando tanto para trazer outras forças políticas. Se ele considerasse que seria um passeio e que estaria tudo assegurado até lá, ele disse, olha, basta o PT, todo mundo vai vir para a gente. Ele não está fazendo isso. Ele não está fazendo isso, ele não está esperando, né, venha a nós o vosso reino. Não é isso. Ele está se movimentando muito para efetivamente conseguir conquistar apoio político nos principais, começou, obviamente, pelos principais eleitorados do Brasil. Ele sabe que o esforço para conseguir esse apoio no Nordeste é menor, em função da força de seu nome no Nordeste, e ele sabe que o esforço maior tem que ser dedicado a Rio, São Paulo e Minas. São Paulo, com todas as dificuldades que nós sabemos, por se tratar de um eleitorado conservador, de um estado conservador, São Paulo e Paraná, digamos assim, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, muito conservadores, né, com uma votação que vem sendo sempre muito favorável à direita. Rio Grande do Sul mais dividido, né, o candidato de direita sempre vence no Rio Grande do Sul nas últimas eleições, mas é mais dividido que esses três estados. Né, mas, de qualquer modo, São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil. Ainda que seja praticamente impossível ganhar em São Paulo, cumpre, né, ter a maior quantidade possível de votos. Daí o cuidado que... e o próprio PT, né, a base principal do PT, do ponto de vista político, não do ponto de vista eleitoral, é em São Paulo. Né? Então, tem que se debruçar sobre isso. É o que Lula está fazendo. Então, o que nós estamos vendo, toda a movimentação de Lula, é a movimentação do candidato
de centro do candidato da Frente Ampla. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, eu agradeço por você ter assistido aqui até o final do vídeo. Traga mais gente para esse canal. Um grande abraço.